Bom dia! Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho, brevemente, sobre a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Muitas pessoas nos procuram perguntando se podem converter o seu benefício de auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Porém, com a reforma da Previdência, através da emenda 103 de 2019, que ocorreu em novembro de 2019, houveram mudanças significativas na forma de cálculo dos benefícios, especialmente dos benefícios de aposentadoria. Antes, a aposentadoria por invalidez, ela era calculada com base numa média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, a partir de julho de 94. E com a reforma da Previdência, esse cálculo das aposentadorias passou para um coeficiente de 60% da média aritmética simples de todo do período contributivo do segurado a partir de julho de 94. Aumentando-se 2 pontos percentuais a cada ano que o segurado tenha a mais de contribuição a partir dos 20 anos se homem e a partir dos 15 anos se mulher. Então, em muitos casos, a pessoa que está recebendo auxílio-doença, que é anterior a novembro de 2019, o benefício ele é até maior do que se essa pessoa estivesse recebendo uma aposentadoria concedida a partir de novembro de 2019. Então, tem que se analisar, tem que passar por um profissional da área previdenciária, um especialista, para que ele possa analisar se vai ser vantajosa essa conversão, porque em muitos casos não é. Quando será vantajosa a conversão da aposentadoria, do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Quando esse segurado já tiver 60 anos e ele preferir optar por um benefício de valor até menor, mas não precisar passar mais pela perícia médica do INSS, porque a partir dos 60 anos ele já não precisa mais se submeter à perícia médica do INSS, então talvez ele entenda que seja vantajoso para ele. Doutor, eu prefiro um benefício com valor menor, mas que eu não vá mais precisar de passar pela perícia. Então, isso fica a critério do cliente, do segurado, né, do nosso cliente. A segunda coisa é, se esse cliente, se esse segurado tiver direito a um auxílio de 25% sobre o benefício de aposentadoria por invalidez, a gente tem que fazer um cálculo para saber se essa aposentadoria por invalidez concedida a partir de novembro de 2019, com um acréscimo de 25%, ao qual ele eventualmente venha fazer jus, se esse valor ultrapassa o benefício de auxílio-doença que ele está recebendo. Caso ultrapasse, né, a gente passa isso para o cliente, para o segurado, e ele decide se ele quer pleitear ou não essa conversão. Um outro ponto é que se o segurado ele possui financiamento imobiliário, existem alguns contratos de financiamento imobiliário que trazem em suas cláusulas a possibilidade de quitação do imóvel caso o financiador venha se aposentar por invalidez. Então, se o seu cliente, se o segurado, ele possuir um financiamento imobiliário, talvez seja vantajoso, e houver essa cláusula, né, de aposentadoria por invalidez, talvez seja vantajoso para ele optar por essa conversão, mesmo que ele venha receber um benefício menor do que o auxílio-doença que ele recebe atualmente, ele vai ter o financiamento imobiliário quitado. Mas é muito importante ver se o contrato de financiamento prevê essa possibilidade, porque, no geral, eles preveem, mas tem que analisar caso a caso. Então, tem que se analisar porque é muito interessante, é muito importante que o profissional ele veja se ele vai conseguir fixar a data dessa incapacidade total e permanente antes de novembro, porque se ele conseguir isso, é certo que aquele segurado vai receber uma aposentadoria num valor vantajoso, né? Porque vai pegar a base de cálculo da legislação anterior. Mas se não for possível fixar essa data de incapacidade total e permanente antes de novembro de 2019, tem que se analisar essas três hipóteses. A questão da perícia, que ele não vai mais precisar passar, a questão do financiamento imobiliário, se ele tem, se vai ser vantajoso para ele, a questão do adicional de 25%. Então, isso que eu queria deixar aqui. Se você está recebendo algum tempo auxílio-doença e quer saber se você tem direito a melhorar esse benefício, a receber um benefício de aposentadoria por invalidez, procure um profissional da área e faça uma consultoria, conversa com alguém, com algum especialista, que ele vai analisar o seu caso, se é vantajoso para você pleitear isso, porque em alguns casos
é mais vantajoso a pessoa continuar com o auxílio-doença que ela está recebendo, porque o auxílio-doença concedido anterior a novembro de 2019, ele vem com uma base de cálculo mais vantajosa do que a aposentadoria atual, porque o coeficiente do auxílio-doença é 91% da média aritmética dos 80% maiores salários, né? O coeficiente do auxílio-doença concedido com base na lei antiga, né? Então, o coeficiente dele é 91% da média aritmética dos 80% maiores salários. E hoje, a aposentadoria concedida a partir de novembro de 2019, a média aritmética está 60%, né? O coeficiente está 60% da média aritmética simples, né, do período contributivo a partir de julho de 94. Então, tem que se analisar se vai ser vantajoso financeiramente. Em muitos casos, em alguns casos, até o INSS está concedendo de ofício a aposentadoria por invalidez para os segurados, e esses segurados, quando vão ver o contra-cheque, quando vão ver a folha de pagamento, o extrato, o SCRE, veem que o benefício veio em valor menor, porque o coeficiente, a alíquota da aposentadoria concedida a partir de novembro, com data de incapacidade permanente a partir de novembro, está fixada num mínimo de 60%, podendo aumentar 2% a cada ano, conforme o segurado tiver a mais do seu tempo mínimo exigido na lei, né? No caso, o homem, o tempo mínimo agora são 20 anos de contribuição e a mulher, o tempo mínimo 15 anos de contribuição. Então, essa é a minha dica. Procura um profissional para te aconselhar, te orientar, para ver se realmente vai ser vantajosa essa conversão para você. Porque em muitos casos é mais vantajoso ficar com o auxílio-doença que você está recebendo, que tem uma base de cálculo conforme a legislação anterior. Se for possível fixar a data da incapacidade total e permanente com data anterior a novembro, pode ser vantajoso. Ou, se não for possível fazer essa fixação, mas o segurado já tem 60 anos, ele não quer mais passar pela perícia, ele aceita receber um benefício de menor valor, ou então ele tem um financiamento imobiliário, vai quitar através de uma aposentadoria por invalidez, ou então ele tem direito a um adicional de 25% e aí vai fazer o valor do benefício aumentar, aí sim vale a pena. Então, tem que analisar, tem que fazer cálculo para saber se vai ser vantajoso ou não. E essa é a minha dica de hoje. Muito obrigada, bom dia!